todo mundo. Primeiro é um prazer receber o Bruno Mendelski. Essa atividade, a parte da aproximação dele do nosso programa, né, que já vem acontecendo há algum tempo. A gente quer credenciá-lo como docente, pelo menos como docente colaborador, se não permanente, mas a gente esbarrou numa regra da CAPES, né, da área interdisciplinar, que a gente não pode ter mais do que 60% dos docentes de uma única grande área. E a gente, no momento, está com muitos docentes. Eu passei, acho que, não sei se... Você é do nosso colegiado, né? Que eu apresentei os dados? Não. Enfim, os RDs que os representantes docentes, né? Que são do colegiado, a gente na última reunião discutiu isso, eu tenho apresentado os dados, a gente está tentando criar estratégias para abrir espaços para atrair pessoas que para nós são importantes, e o Bruno é uma delas, né? Mas dito isso, a gente tem, independentemente, né, da gente conseguir formalmente essa aproximação, né, esse ingresso dele, a gente tem se aproximado, porque, né, tem muitas áreas de contato. Ele trabalha com o Oriente Médio, que é uma área que a gente tem, né, uma carência de docentes na universidade em geral e no EPM por tabela, né? Então eu queria agradecer muito ao Bruno pela disposição. Disse para ele que final de quadrimestre é sempre muito corrido, né? A gente começa com muito fôlego e vai perdendo fôlego com o tempo. Vou ligar aqui. Você está desligado, né, Matheus? E a gente vai perdendo fôlego, mas, enfim, estamos aqui. Eu tenho certeza que o debate vai ser muito bom. Obrigada, Bruno. É isso. Bom, o Bruno, só para rapidamente também te apresentar, né, minimamente. O Bruno é nosso professor aqui do Bacharelado de Relações Internacionais. Professor visitante, que a gente espera que se integre ao nosso quadro docente, e ele é docente permanente, né, colaborador no momento, mas vai também passar a orientar, então é docente permanente do Programa de Relações Internacionais da UFABC, que não está na área interdisciplinar e, portanto, não tem essas mesmas restrições, né? Certo, professora Maria, muito obrigado. Boa tarde a todos e todas. Eu estou muito contente com essa oportunidade de poder conversar com vocês do EPM um pouco sobre a minha pesquisa. Aqui, especificamente, eu vou apresentar um trabalho que eu desenvolvi com a minha colega do grupo de estudos árabes e islâmicos da URGS, no PRIMA, com a Camila, que se chama o Programa Nuclear Iraniano no G7 BRICS, entre hierarquia e heteronomia nas relações internacionais. Bom, como é que eu estruturei? E veja, pessoal, a ideia é que seja uma conversa. Eu acho esse momento sempre muito bacana, que a gente possa ter a troca. Então, qualquer momento que vocês quiserem fazer alguma observação, é só levantar o braço, né? Bom, eu dividi em 7 partes. Primeiro eu vou apresentar um pouco, contextualizar o Programa Nuclear Iraniano, falar um pouco também dos BRICS e do G7. Depois eu apresento meu programa de pesquisa, a questão norteadora que nos fez, eu e a Camila, pesquisar esse tema. Posteriormente eu apresento o nosso marco teórico, construtivismo linguístico do ONUF, nas relações internacionais. Depois eu falo da metodologia e então eu apresento os principais resultados, o que a gente descobriu com o nosso trabalho. Depois a conclusão, as notas finais, e eu apresento também a bibliografia que nós utilizamos, né? Então, como eu comentei, é um trabalho que eu escrevi com a professora Camila. Nós apresentamos uma versão preliminar dele no encontro internacional da ABRE e da International Associations, que foi em julho ou agosto. Foi em julho em São Paulo, na USP, e também ele foi aceito, está para ser publicado na revista Conjuntura Internacional da PUC Minas. Então é um trabalho que a gente vem desenvolvendo, sempre é muito bom ter o feedback, ter a opinião, o parecer dos colegas. Bom, então, por que estudar o Programa Nuclear Iraniano e por que esse recorte desses dois grupos, do G7 e dos BRICS? Então a gente tem observado, pelo menos nas 2 últimas décadas, uma centralidade do Programa Nuclear Iraniano nos principais temas de relações internacionais. Além disso, o que nós vemos observando ao longo dos anos? Cada vez mais uma preponderância do G7, colocando-se como representante da ordem internacional liberal.
Então, o grupo dos 7 países industrializados, e os BRICS, por outro lado, também tentando se colocar como representante daquilo que a gente chama de sul global. Então, questionando essa ordem internacional, buscando fazer parte dela. Então, rapidamente, aqui alguns dados só para destacar essa importância desses dois blocos, né? Então, os 5 países que possuem a cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU, que é o principal órgão a lidar com questões político-militares, todos os 5 estão ou no G7 ou nos BRICS. Então a gente tem França, Reino Unido e Estados Unidos como membros do G7 e China e Rússia como membros dos BRICS. Se a gente somar esses países, a gente vai ter... E veja, aqui o dado antes da chegada do ingresso da Indonésia, mas em torno de 60% da economia mundial está concentrado nesses 2 blocos. Então, são blocos de grande representatividade, tanto numa perspectiva de defesa dessa ordem internacional, quanto de crítica. Bom, falando um pouco sobre o programa nuclear iraniano, ele inicia ainda nos anos 50, e vejam só, com o apoio dos Estados Unidos. Isso é sempre muito interessante, os Estados Unidos não tem nenhum constrangimento de mudar de lado em relação ao apoio ao inimigo conforme os seus interesses. Né? Veja, 57 era a ditadura do Shah. O governo atual, ou melhor, o regime atual dos ayatolás vão assumir o poder apenas em 79, né? Então que quase 20 anos antes. E justamente após a chegada do regime teocrático, houve uma suspensão inicial e depois o retorno no meio dos anos 80. E também falando de Irã, é sempre importante constatar que o Khamenei, o líder supremo, em várias declarações oficiais e nos fatuas, nos seus decretos religiosos, ele colocou que o desenvolvimento e o uso de armas atômicas é contra a religião islâmica. Então, isso é um dado, uma informação muito importante, que pouco se sabe, que a versão oficial do regime iraniano é contra o desenvolvimento e o uso e posse de armas de destruição em massa. Uma coisa é o uso da energia nuclear para fins pacíficos, seja para energia, para pesquisa médica, etc., como vários países da Europa, os Estados Unidos e o Japão fazem. Outra coisa é, e é aqui que está sempre a atenção, né, em que momento que esse programa pacífico civil ele pode ser, digamos que, desvirtuado ou adaptado para fins militares. Né? Bom, então, sobretudo a partir de 2002, houve uma ofensiva do G7, sobretudo dos Estados Unidos, para, digamos que, criminalizar o programa nuclear iraniano. E, sobretudo, isso formalizado a partir de sanções econômicas. Né? E outra coisa que é importante constatar, que essas sanções executadas pelos Estados Unidos e pelos países da União Europeia, assim como as sanções que esses mesmos fazem à Rússia, elas não são multilaterais, elas são unilaterais, elas não são sanções chanceladas pela ONU, pelo direito internacional e por uma maior representatividade dos países. Elas são sanções unilaterais, porque elas não foram debatidas com a comunidade internacional. Bom, também, sobretudo na gestão do Barack Obama nos Estados Unidos, houve uma tentativa não de se aproximar do Irã, mas de tentar encontrar uma solução pacífica para o desenvolvimento do programa nuclear iraniano, que resultou no acordo, aqui a sigla em inglês JCPOA, que foi assinado em 2015. Então houve um período, sim, de expectativa e talvez no futuro uma possibilidade de até, quem sabe, de normalização de relações do Irã com a comunidade internacional, mas ainda no Trump 1, os Estados Unidos saem do acordo nuclear, seguindo muito a pressão israelense. Nessa época já era o Benjamin Netanyahu, e então o acordo ele mela. Então isso acaba intensificando as tensões e desconfianças. Bom, dito isso, apresentado em linhas gerais, então, o programa nuclear iraniano e também o peso geopolítico desses dois blocos, do BRICS e do G7, nós temos a pergunta de pesquisa, o problema de pesquisa. Né? Ou seja, por que a gente fez esse trabalho? Para responder essa inquietação. Quais são as semelhanças e diferenças? E aí veja direitinho a questão do método comparado. Então, para que tu compara? Para buscar semelhanças e diferenças. Quais são as semelhanças e diferenças entre as agendas do G7 e do BRICS em relação ao programa nuclear iraniano? Então, como esses dois blocos distintos, eles
se referem, eles representam o programa nuclear iraniano. Bom, falando um pouco do enquadramento teórico, né, nós partimos do construtivismo das relações internacionais, que também tem um pé, também está ligado ao construtivismo da educação e de outras áreas. Especificamente o construtivismo linguístico do Onuf. E aqui é a ideia de que não existe uma realidade, não existe um mundo. Esse mundo, essa realidade, ele é co-constituído entre agentes e estrutura, entre pessoas e sociedade. A sociedade é construída por essa interação entre o total, o geral, a estrutura da sociedade e as pessoas. Da mesma forma, estados e sistema internacional. Estado e sistema entre nações. Eles são co-constituídos. Um influencia o outro. Da mesma forma, a realidade. Então, o mundo ele é construído tanto pela ação dos agentes, sejam empresas, pessoas, estados, quanto pelos constrangimentos estruturais. Pela anarquia internacional, pelo capitalismo, enfim. Então, a gente parte dessa co-constituição entre agentes e estrutura, e especificamente o recorte do Onuf é no discurso. Outras vertentes, como do Wendt, nas relações internacionais, vai focar na ideia de identidade. O Onuf no discurso. Porque para ele tudo está dentro do discurso. Ou seja, o modo como a gente se refere ao mundo, é um mundo anárquico, é um mundo violento, é um mundo dominado pelo capitalismo, pela busca de lucro. Essa nossa forma de se referir não só vai influenciar o nosso comportamento nesse mundo, como também vai influenciar a constituição desse mundo. Então a linguagem reflete a realidade e também a constrói. Então, para o Onuf, a fala e o ato são ligados. O ato são a expressão da fala e não pode ser entendidos fora do discurso. Então, o objetivo dele é analisar os discursos, né? E as relações sociais são mediadas pelos atos de fala. Então, o foco na questão discursiva. E aí ele vai, baseado na teoria de atos de fala, ele vai construir um aporte teórico que vai dividir os atos de fala em três partes, em três tipos de atos de fala: assertivos, diretivos e comissivos. Então, assertivos, o interlocutor vai dizer como as coisas são. Eles vão informar como o mundo é, vão informar o que você deve fazer. Os diretivos vão emitir ordens, comandos, vão impor um comportamento aos agentes. E os comissivos vão envolver promessas, compromissos, direitos e deveres. Então, de uma forma ambiciosa, sobretudo no que se refere à política, o Onuf ele tenta encaixar os discursos políticos nessas três categorias. E vai ser a partir dessas três categorias que eu e a Camila nós analisamos os discursos das cúpulas oficiais do BRICS e do G7. Bom, então junto com os atos de fala estão as regras, porque as regras também vão orientar o nosso comportamento. Desde o sentido de uma placa que esteja ali, que eu acho sempre maravilhosa, né? Espera o elevador estar no seu local para poder entrar. Eu falei dessa placa hoje. Ou seja, está ali orientando o nosso comportamento. Ou uma medida, uma resolução, uma declaração de guerra. Então são regras que vão mediar, que vão guiar o comportamento dos estados e das pessoas. Então essas regras complementam essa construção de realidades. E aqui o ponto fundamental, pessoal. Fundamental. As regras são criadas pela repetição de determinados atos de fala. O que a gente observa desde 79? Que o Irã ele é marginalizado, ele é criminalizado no sistema internacional. Mas ele não é marginalizado e criminalizado por todos. Ele é marginalizado e criminalizado pelas potências ocidentais. E de tanto repetir esse discurso, esse comportamento, acaba criando regras, moldando as ações dos demais estados. Bom, junto com as regras, a gente tem a terceira categoria analítica do Onuf, que são os domínios, tá? Ele também vai definir em três: hierarquia, hegemonia e heteronomia. E tem o nome do artigo, entre hierarquia e heteronomia. Hierarquia está vinculado a regras de direção, ou seja, é uma ordem internacional na qual há uma relação de subordinação entre os países. Há uma hierarquia.
há claramente a posição de quem manda e de quem obedece. E geralmente ela está associada com o uso ou ameaça do uso da força, vinculadas às regras de direção e aos atos diretivos, aos comandos. A gente também tem a hegemonia, que está vinculada aos atos de fala e às regras de instrução, assertivos, que também vão proporcionar um domínio, mas mais no convencimento ideológico, na legitimação desse tipo de domínio. Veja, só a gente pensar na ordem internacional. Ainda com muitas falhas e claramente em decadência, a ordem internacional, baseada no multilateralismo liberal, foi criada em mais semelhança dos Estados Unidos. E ela serve para legitimar o comportamento. O direito internacional, ainda que os países não cumpram, por exemplo, agora os Estados Unidos bombardeando e atacando esses barcos no Pacífico e no Caribe, claramente estão violando o direito internacional. Eles seguem fazendo, mas há um constrangimento. Então, aí a gente pode colocar a ONU e todo esse aparato burocrático internacional como uma hegemonia dos Estados Unidos, ainda que eles não cumpram e que atualmente eles estejam sabotando ela. E por fim a gente tem a heteronomia, que está baseada nas regras de compromisso, ou seja, a ideia de direitos e deveres, também muito próximo da hegemonia. Só que todas elas, inclusive a heteronomia, o que está por trás são relações de poder. Mesmo na heteronomia, quem é que vai definir essas regras? Essas regras vão ser aplicadas a todos? Fica o questionamento. Dito isso, então, aqui eu tentei sintetizar então, as categorias dos atos de fala, assertivo, diretivo e comissivo, a característica deles, as regras e, sobretudo, os domínios. Então, descrição da realidade, comandos, ordens e a ideia de compromissos de direitos e deveres. Então, a fala, a regra e o domínio seria a questão mais macro, mais estrutural nas relações internacionais. Certo, pessoal? Bueno, então apresentei o tema para vocês, falei da pergunta de pesquisa, expus o enquadramento teórico, vou falar agora da metodologia. Sempre fundamental, né? Eu acho que é sempre, né, professora Maria, o que dá a cientificidade é a metodologia. É a articulação da metodologia com o marco teórico. Então, sempre muito importante. Bom, nós utilizamos duas metodologias, né? Um método comparado e análise do conteúdo. Então, o método comparado aqui, sem grandes inovações, a gente observamos como o mesmo objeto, o programa nuclear iraniano, ele é retratado por dois blocos muito distintos, o G7 e o BRICS. Justamente para quê? Para identificar semelhanças e distanciamentos. Depois nós fizemos uma análise de conteúdo em duas frentes. Uma análise qualitativa, a partir do estudo dos termos, a partir dessa lente teórica do ONUF, desses três atos de fala, comissivo, assertivo e diretivo, e também uma análise quantitativa. Mas lógico, aqui eu reconheço as minhas limitações, não houve grandes softwares, nada, foi algo, até, acho que deu uma cortadinha aqui, deixa eu só buscar aqui, peraí. Aqui vocês fazem de conta que vocês não estão olhando, tá, pessoal? Aí eu vou dar uma reduzida aqui e vai aparecer o sitezinho ali. Olha só. Maravilha. A gente usou o site, bem simples, o Word Count, para a gente mapear quais os termos que mais apareciam. Tá? E aí a gente fez uma análise estatística, não útil, assim, mais light, assim, só para complementar com a análise qualitativa. O François não te perturbou para usar o software? Não, o software dele, que ele usou na tese dele, com o François, nosso colega, visitante, ele analisou os discursos de 50 anos. A gente está escrevendo um artigo junto nele, ele é o maior defensor desse software. Ele falou, mas você mata tico-tico com bala de canhão, eu fiz a mesma coisa com o Word Counter. Exato. Ou então, mais susticamente, dá um Ctrl F ou um Ctrl L no Word e no PDF. Mas dá pra ver aqui e tal, é muito engraçado. Ele é super defensor desse software, né? Bom, avançando, então, qual que foi o nosso corpo? Qual que foi o nosso objeto empírico? Então, para a gente buscar o posicionamento oficial dos blocos, o que a gente pegou? Enfim, os blocos eles não se reúnem várias vezes, mas há uma cúpula oficial. E nessa cúpula oficial, uma declaração. Então, nós analisamos essas declarações
anuais do G7 do BRICS. E aqui o recorte de 2014 a 24. Porque 2014 foi o ano que a Rússia foi expulsa do G7. Antes ela fazia parte, antes era G8. Então, justamente por causa da anexação da Crimeia. E 2024 também, porque foi o ano que a gente começamos a trabalhar nisso, e também porque foi antes da entrada do Irã. No momento que o Irã faz parte do bloco, há uma mudança. Então a gente analisou antes. Declarações oficiais, e o nosso objetivo é não examinar a posição individual dos países, mas dos blocos como um todo. Mas é 9 de cada uma? Isso, são 9 de cada uma. Por quê? Porque teve a pandemia, e aí não houve... No G7 não houve o encontro da pandemia, em 2021, e nos BRICS, quando a gente encerrou o artigo, não tinha ocorrido a cúpula de 24 ainda. Tá. Mas pegamos 9. Então o que a gente identificou, pessoal? 29 atos de fala do G7, especificamente ao programa nuclear, e 23 atos de fala do BRICS sobre o mesmo tema. Então a gente fez... Desculpa, só te perguntar uma coisa. Atos de fala você está referindo-se a menções? A menções que a gente consiga encaixar dentro desse tripé aqui. Tá. Que esteja mencionando nesse sentido. Não só uma menção citando, sim, sem um conteúdo político. Tá. Nesse sentido. Mas boa pergunta, professor. Bom, então, dito isso, né, o que nós descobrimos? Então, os atos de fala do G7, eles são, sobretudo, depois vamos botar na tabela detalhado, diretivos e comissivos. E eles, sobretudo, representam o Irã como uma ameaça, buscando reforçar um domínio hierárquico e heteronômico. Ou seja, a partir de uma relação de subordinação do Irã, mas também tentando colocar o Irã nesse conjunto de regras e deveres, né? Esse domínio da heteronomia. Já os BRICS, atos de fala assertivos e comissivos, com foco na diplomacia. Isso foi uma descoberta muito interessante. Então, os BRICS vão advogar muito mais pela ordem internacional do que o próprio G7, suscitando o domínio hegemônico e heteronômico. Então, o G7 afirma a diplomacia via ameaça, enquanto que os BRICS pela conciliação. Bom, também o que a gente observou, né? Aqui, e aqui eu trago um autor, o Friedman, né, que vai dizer que se tu silencia sobre um assunto ou se tu fala muito sobre um assunto, isso tem um componente ideológico, tem uma escolha política, né? Então, o número de vezes que os blocos referiam ao tema também reflete seus esforços para colocá-lo no centro da agenda internacional. Então, o G7 referenciou o tema em 9 das 10 declarações e os BRICS em todas, né? E aqui me permite eu ler uma citação do Friedman que eu acho muito interessante. Ao excluir certos tópicos do discurso público, os atores buscam controlar o que se torna visível ou relevante, moldando assim o comportamento das expectativas do público. Um exemplo, né? Antes a gente tinha feito uma análise maior, mas, por exemplo, Israel. O G7 não fala de Israel. Ele simplesmente silencia. Ou quando fala do Irã, foca numa parte, uma construção negativa. Então, o uso das palavras importa para justamente moldar o comportamento e as expectativas do público. Então, o que a gente descobriu aqui na parte mais quântica? Então, a parte nuclear, para se referir ao Irã, é o segundo termo mais frequente. Ou seja, porque pode falar diversas coisas do Irã, mas aqui está associando o Irã ao programa nuclear. Depois, arma nuclear, programa nuclear também se destaca. O BRICS, o termo diplomático, diplomacia, é o que mais aparece, tanto em combinações de uma palavra quanto de duas palavras. Pelo site a gente consegue filtrar. Então, os termos que apontam para uma resolução pacífica, como o título do acordo e meio diplomático, também predominam. Então, é aquela coisa, a gente desconfia que os BRICS têm essa estratégia, mas a gente conseguiu mensurar na prática via esses termos. Bom, então aqui eu quis condensar em algumas tabelas para ficar um pouco mais didático. Então, o G7, o tipo de atos de fala, expressões, aplicação ao programa nuclear e o tipo de domínio. Então, por exemplo, 44% dos atos de fala do G7 sobre o Irã eram diretivos. Como é que isso é na prática? Nós apelamos, nós insistimos, nunca deverá, o Irã nunca adquirirá.
garantir permanentemente. São algumas dessas expressões, né? Qual a aplicação ao programa nuclear? O Irã jamais terá armas nucleares. Jamais. O Irã deve cessar as suas ações obscuras. O Irã deve cumprir as obrigações. O Irã deve parar de enriquecer o urânio. Então vejam no sentido de comando, de direção. Tipo de domínio, hierarquia. O Irã é forçado a renunciar às armas nucleares e atender a exigências do G7. Continuando, mas também esses atos diretivos eles são mesclados também com o uso de uma retórica mais propositiva à diplomacia, os atos comissivos, um pouco mais de um terço. Então, na prática, compromisso de apoio, garantia, compartilhamos os objetivos, nossa determinação, oportunidade de reconexão. Aplicação ao programa nuclear iraniano, resolução diplomática, apoio ao acordo nuclear e agência internacional de energia atômica, fim das sanções é uma oportunidade ao Irã manter a paz. Então vai se construir um domínio de heteronomia. Irã inserido no sistema de direitos e deveres, mas, e aqui é a grande diferença nos BRICS, em relação aos BRICS, sob ameaça da força. O Irã tem que aderir a essas regras, mas sempre sob ameaça da força. Já os BRICS, o que a gente nota? Então, mais da metade dos atos de fala são assertivos. Então, reiteramos a necessidade de uma resolução, apoiamos firmemente, reconhecemos o direito, o acordo nuclear deve permitir. Relação prática, canais pacíficos diplomáticos do direito internacional, preservar o acordo nuclear, aí uma menção, uma resolução do Conselho de Segurança da ONU, 2231, direito do Irã à energia nuclear pacífica com base no direito internacional. Então, que tipo de domínio? Hegemonia. Então, esse domínio sustentado pelo direito internacional, o qual aqui claramente é um dos objetivos BRICS. Os BRICS não necessariamente eles querem ter uma postura revisionista, eles querem participar da formulação das regras, eles querem estar sentados na mesa, eles querem formular essas regras e não apenas ser sujeito delas. E também os atos comissivos, né? Então, reafirmamos nosso compromisso, aguardamos com expectativa, o acordo deve restaurar a confiança, o acordo contribuirá para a segurança. E aqui é muito interessante que menciono vários princípios da ordem internacional liberal. Não intervenção, resolução pacífica, canais diplomáticos, natureza pacífica do programa nuclear. Ou seja, então, uma heteronomia, o Irã inserido num sistema de direitos e deveres. Bruno, Fala. eu não entendi. Volta para o anterior. Eu não entendi porque que... Não, o próximo. O outro. Isso, o primeiro do BRICS. Por que que isso seria assertivo e não comissivo? Então, assertivo porque eles estão dizendo como é que as coisas têm que ocorrer. Eles estão descrevendo essa realidade. Eles não estão impondo e nem estão colocando como direitos e deveres. Eles estão descrevendo, eles estão dizendo como é que as coisas são. Então, estão apoiando o acordo, eles estão reconhecendo o direito, reiteramos a necessidade de uma resolução. Lógico, né? Muitas vezes essas categorias, como a Bruno fala elas não são estanques, elas muitas vezes são um pouco mais flexíveis, né? E pode se parecer um pouco aqui, esses atos assertivos com os atos comissivos. Inclusive essa foi, não uma dificuldade, mas algo que a gente notou quando a gente estava tabulando os dados, né? Tá, mas essa frase aqui, expressão, ela se encaixa melhor em qual, né? E até aproveitando o gancho da professora, né, também nos mostra um pouco, né, algo que às vezes a gente se esquece, né? As teorias, os conceitos, elas têm limitações, né? Eles não são absolutos, nenhuma teoria consegue explicar tudo. Porque a realidade ela é complexa, o ser humano é imprevisível. Bom, então, pessoal, não sei como é que a gente está de tempo, mas também quero ouvir vocês, né? Conclusão, notas finais, então, semelhanças. Então, tanto o G7 quanto os BRICS, eles vão defender a heteronomia, a diplomacia em relação ao programa nuclear iraniano. Ambos vão compartilhar a ideia que o Irã não deve ter bombas atômicas, mas com um foco muito diferente. O G7 muito vocal, muito crítico, enquanto que os BRICS de uma forma um pouco mais diplomática, mas também são contra o Irã ter armas nucleares. Isso é importante constatar. Como diferenças, o que nós vamos observar?
Então, que a diplomacia do G7 ela se baseia na ameaça do uso da força. Então, tu vê mais uma proximidade entre hierarquia e heteronomia. Os BRICS usam um tom conciliatório através do qual o bloco busca participar das decisões da ordem internacional. Eles querem estar sentados à mesa. Então, uma hierarquia e uma hegemonia. Bom, aqui está a bibliografia principal que eu utilizei, sobretudo para essa apresentação. Eu compartilhei com a professora Maria um texto, né? Não sei se depois o pessoal pode ter acesso, também posso compartilhar a minha apresentação. E muito obrigado. Muito obrigada. Gente, está aberto. Professor, Você quiser se apresentar? meu nome é Carla, eu sou DPM, eu faço mestrado. Minha orientadora é a Joana. Eu fiquei perguntando pela metodologia do Enem. Quando eu fui fazer o meu TCC, eu sou formada em Relações Internacionais. E eu fiz usando o institucionalismo discursivo. O que eu utilizei é o da Jane Smith. E uma coisa que eu notei quando estava fazendo o TCC é que o discurso ele vai se modificando ao longo do tempo, né? Então eu gostaria de perguntar se houve, de determinada forma, alguma alteração ao longo do tempo, se esses discursos eles ganharam tons diferentes a partir do momento em que eles foram sendo desenvolvidos no sistema internacional, né? Não, perfeito. Eu acho uma excelente pergunta, né? No nosso recorte aqui, que é um recorte de 10 anos, né? O que a gente observou? Que no caso do G7, com o passar do tempo, o discurso foi ficando cada vez mais duro, mais crítico ao Irã. Enquanto que no BRICS se manteve mais ou menos estável. Inclusive a minha ideia e da Camila é agora analisar os discursos das cúpulas depois que o Irã começou a fazer parte, para ver se de alguma forma eles conseguiram pressionar, se vai ter uma defesa um pouco mais incisiva, né? Mas dentro desse recorte de 10 anos, de 14 a 24, uma pequena mudança em relação ao G7, de ficar com um tom mais agressivo, mas nos BRICS permaneceram estáveis. Obrigado. Boa tarde, mi nombre es Nicolás, eu sou de Argentina e de EPM de aqui, doutorado. Pude ver pelo chimarrão, ou era da Argentina ou era do Rio Grande do Sul, né? Não, Argentina. Uruguai. Cadê o Uruguai, irmão? Eu queria perguntar para você cuál fue la definición de excluir del análisis a Organismo Internacional de Energía Atómica, si lo consideran como parte del G7, porque ele fala muito de todo el conflicto y no sé si vocês hicieron una pesquisa sobre lo que ele falan o lo relacionan directamente con el G7 y cómo piensan ahora la investigación después de que Estados Unidos bombardea las instalaciones nucleares, porque, o sea, la parte diplomática ya fue quebrada, ¿no? Excelente questão. São duas perguntas. Começando pela primeira, a gente tem muito interesse porque nos pareceu, assim, para usar um termo bem diplomático, muito tímida a posição da Agência Internacional de Energia Atômica em relação aos bombardeios israelenses e estadunidenses no Irã, né? Bombardeios claramente ilegais, né? Então a gente esperava que esse órgão, por representar a energia atômica, ele se posicionasse de forma muito crítica e condenatória em relação aos Estados Unidos e ao Irã, o que não ocorreu, né? Então, essa é uma constatação. Em relação à outra, né? Vejam, né, a agência ela não é tão mencionada no discurso e também nós não optamos por tensionar e problematizar o papel dela, que também está muito ligado à ordem internacional, porque o objetivo era focar mais no G7 e nos BRICS, né? Mas tu me deu uma boa ideia para uma continuação da pesquisa, sobretudo na atualidade. Agora, tensionar o papel dela, né? Os representantes, talvez os próprios discursos, os próprios posicionamentos dela. Porque ela é fundamental, é ela que faz, salvo engano, as licitações, né? Exatamente. Ela que vai em loco, né? Sí, eu acho que el Rafael Grossi, que es el actual presidente del organismo, él es pro-israelí, entonces también ahí hay intereses, pero eso es un análisis más personal, ¿no? Y você, no sé si você en la pesquisa hicieron alguna análisis sobre cuando
2017 sale, vos menciona ahí, cuando Estados Unidos sale del acuerdo nuclear, y eso como después, porque ahí fue cuando ellos asesinan a Soleimani, y después ellos también asesinan a todos la cúpula nuclear de Irán en 2018, 2019 e demais. Com certeza, eu linko com a primeira pergunta da colega, exatamente, né? A partir desse momento, né, o discurso vai ficar mais forte, mais agressivo, né? Até para integrar a política e o pensamento dos Estados Unidos, né? Que é, enfim, o país mais importante, lidera o G7, né? Porque houve uma mudança muito forte, né? Do Barack Obama, que realmente estava tentando fazer um acordo para o Trump que sai. Agora no Trump 2 bombardeia o Irã. Sabe? Então houve uma radicalização muito forte dos Estados Unidos nesse relativo curto período de tempo. Tá bom, Bruno, posso casar uma pergunta? Claro, querida. Que dialoga muito com isso que o Nicolas te colocou. Primeiro, muito legal, o artigo, muito interessante. E até por isso a gente fica, né, te demandando mais, né? Aí eu tenho duas questões para você. A primeira é na parte teórica e metodológica, né? Porque assim, eu entendo o uso do ONUF, eu gosto do trabalho dele, eu trabalho com construtivismo e também com atos de linguagem, né? Atos de fala, mas numa outra chave, eu acho o ONUF, eu tô com a crítica ai meu Deus, como é que ele chama? E agora me fugiu, eu sempre esqueço o nome dele, do construtivismo sociológico em RI. O do o Adler. O Adler, perfeito. O Adler. Porque o que acontece? A maneira como o ONUF trabalha discurso é como se discurso fosse só discurso, né? Assim, ou seja, ele tá no plano puramente discursivo. E eu concordo com o Adler que na chave do construtivismo sociológico nos interessa a passagem do discurso à construção efetiva da realidade por meio de atos performativos. Ou seja, em que medida esses discursos constroem a realidade sobre os quais eles falam, né? Então, assim, a gente poderia ir no limite, né, para uma discussão que existe em RI, o quanto o isolamento do Irã não empurrou o Irã para um programa nuclear. Isso no limite, tá? Mas antes de chegar até aí, a gente poderia dizer o quanto, por exemplo, né, você descrever a realidade, né, do Irã como uma ameaça justifica gastos militares para ou efetivamente... Entende? Então, assim, a minha pergunta para você é assim, como é que você vê esse caráter performativo dos discursos, né? Ou seja, como é que eles se convertem de atos de fala em atos, né, de construção efetiva da realidade. E aí a minha segunda questão para você, que é bem diferente dessa, é mais empírica. Eu achei muito legal você trabalhar o G7 e o BRICS, tá? Achei bárbaro, porque você realmente pega os dois polos intencionamento da ordem internacional. Por outro lado, o G20 é um espaço, querendo ou não, não vou dizer de conciliação, porque não é de conciliação, mas uma parte, o Brasil, por exemplo, tem apostado muito no G20 como um espaço de tentativa de construção de um multilateralismo possível, né? Tá, porque o G7 não quer envolver a ONU inteira, porque ele perde todas, né? E também, ao mesmo tempo, também não dá para ficar no BRICS, na posição do Brasil, isolados. Eu não estou dizendo que eu concordo, tá? Estou dizendo que a diplomacia brasileira tem dito. Né? Isolados no BRICS, numa chave muito anti-G7, porque aí a gente não vai mudar nada da ordem internacional. Então, eles têm apostado, Brasil, a própria Argentina, outros países, muito no G20 como um espaço
de construção de consensos mínimos. Aí eu te pergunto, justamente por isso, não seria interessante ver o G7? Porque ali seria, assim, tem alguma, olha, desculpa, o G20. Porque ali a gente veria quem é que está se sobrepondo a quem. Né? Porque assim, pegar o G7 isolado, claro, a gente vai ver essa chave muito hierárquica. Né? E o BRICS numa aposta mais diplomática. Mas o que sai dessa conciliação? Né? Aí só, se vocês chegaram a olhar, se tem interesses. Não, excelente, professora. Começando pelo final, sim, né? Porque justamente, e até vou dar um exemplo agora, na última cúpula dos BRICS, o Irã, ele estava tentando batalhar para que o BRICS tivesse uma linguagem muito mais agressiva contra Israel. Uhum. Mas no final não ocorreu, porque é justamente isso, né? São os blocos são heterogêneos, né? Então há interesses diferentes. E no caso do G20, eu acho que é mais interessante porque no G20 está todos os BRICS e todo o G7. Exatamente. E aí acho que seria muito interessante analisar os documentos oficiais para tentar ver qual visão prevalece. Eu não achei excelente, eu acho que é uma ótima ideia de pesquisa. Acho que seria muito interessante, né? A gente fica dando trabalho para os outros. Não, tá dando ideias boas, né? Até porque eu quero anotar aqui qual visão prevalece. E sobre a primeira observação, é que a gente não... Também a apresentação ela é muito curta, mas a gente tangenciou isso, com certeza. Porque, vou dar um exemplo concreto, que me chamou muito atenção, muito atenção. Não foi o nosso objeto, mas a gente passou por isso. Para chegar no Irã, a gente fez uma análise geral desses discursos. Então, como mencionava Israel, Síria, e nos chamou muito a atenção que o G7 sempre falava de olha o que eu vou dizer, de determinadas armas que o Irã não poderia possuir, como mísseis balísticos, etc. Ele passou 10 anos falando nisso. Olha que interessante. Agora, nos ataques recentes de Israel ao Irã e do Irã ao Israel, qual foi justamente o armamento que o Irã usou para atacar Israel? Essas armas que o G7 vinha falando. Uhum. Ou seja, então, para mim, aí claramente está uma questão prática e performativa, né? Da realidade. Outra questão. Lógico, né? Aí tem que ver como é que a gente vai mensurar. Mas o fato também de China e Rússia terem um discurso mais diplomático com o Irã é porque eles vendem muita arma para o Irã. Então há uma relação muito forte. Da mesma forma que no G7 não se fala em Arábia Saudita, por exemplo. Uhum. Porque é um grande aliado do Ocidente, sobretudo dos Estados Unidos. Então eu concordo. Eu acho que essa é uma limitação do Luffy. Com certeza. Ele pega o discurso como se fosse a totalidade das questões. Mas a gente tentou fazer, talvez a gente possa implementar essas partes concretas, né? Da onde que leva esse discurso, né? Não, eu acho que não é nem só esse contexto, né? Mas assim, é o discurso se convertendo em realidade mesmo, na chave bem construtivista. Né? Mas de um construtivismo que olha o processo de produção, o processo pelo qual o discurso trabalha a realidade, né? Por exemplo, né, assim, que surge lá bem naquela coisa dos atos de linguagem que criam a realidade. Por exemplo, né, quando um padre diz, eu vos declaro marido e mulher. Isso muda a realidade. É um ato de linguagem que muda efetivamente a realidade, né? Que produz os discursos. Então, por exemplo, à medida que você difunde a ideia de que você tem uma ameaça, mesmo que isso seja falso, isso aumenta os gastos militares. Você percebe? Ou seja, você performa a realidade. E aí você passa o país que está, que sabe que é alvo, né, de uma ação diplomática mais ofensiva, também vai se armar. E aí ele vira efetivamente uma ameaça, percebe? Ou seja, com certeza. Os atos de linguagem se convertendo em práticas, né, em realidade. Que eu acho que o Onuf não dá conta pela maneira como ele... Porque nenhum dos discursos é performativo. É assertivo, diretivo, comissivo. Mas eles são também... Eles performam a realidade. Com certeza. Um outro exemplo, que a gente, uma agregação de materialidade é quando a gente fala que o Irã ele é representado como ameaça e como isso se converte a sanções multilaterais contra o Irã. Concretamente, os países votam.
E aí tu vê claramente, né? Então, exato, eu acho que falta um pouco, mas eu sempre digo para os meus alunos, né? Também cabe a nós, pesquisadores, a gente aperfeiçoar a teoria, adaptando ela e usando ela como lente para os aspectos empíricos, né? Mas concordo contigo, com certeza. Acho que falta e a gente tentou, ao longo do artigo, trazer mais essa questão material, né? E tanto é que, não foi nosso objeto, mas se a gente for fazer uma timeline, os Estados Unidos vão cada vez mais endurecendo o discurso, até que eles partem para o uso da força mesmo, né? Exatamente. O que nunca tinha ocorrido. Isso é importante dizer, nunca tinha ocorrido um ataque direto dos Estados Unidos em território do Irã. E como é que você legitima isso se não por meio de discurso? Exato, com certeza, eu concordo contigo. Talvez no NUF falta essa questão mais do ato performativo, né? Exatamente, da linguagem, performatividade dos discursos. Né? Perfeito, muito bom, professor. O que mais, pessoal? Tudo bom, querido? E aí, pessoal, mais alguma questão? Bruno, eu tenho. Eu tenho uma dúvida. Nesse período, né, que você analisou o BRICS, principalmente, o BRICS foi mudando, né? Vai mudando tanto de a presidência, né, que é rotativa, como também vai mudando de configuração, porque a entrada do Irã é só a última etapa, né? Mas foram tendo aproximações. Você percebe mudanças a partir dessas novas configurações? Eu sei que ela já te perguntou isso, mas eu queria saber especificamente sobre o BRICS. Olha, porque vamos lá, né? Então, em 2014 a África do Sul já estava e a primeira expansão vai ser justamente no final de 2023 e 2024 que vai entrar o Irã e esses demais, né? Só que como a gente não chegou a analisar nenhuma declaração de cúpula que pegasse os novos membros, que eu quero te dizer, entendeu? A partir de 24. Então eu não conseguiria te responder, por isso que a gente está com muita vontade de analisar agora, porque já houveram mais 2 cúpulas, né? Ah, legal. Porque o período que a gente analisou, os novos membros não estavam. Mas com certeza, são outros países com outros interesses, né? E ver também como é que isso vai se refletir na declaração final. E última pergunta. Não, querida, não. eu tô recebendo o cachê para responder aqui até às 6 Isso pode editar depois ali. Na última pergunta. Já é uma curiosidade mesmo. Uma das questões muito fortes dos BRICS é a autonomia tecnológica, né? Ou seja, são países que... E você mesmo mencionou que a reivindicação oficial do Irã para ter um programa nuclear é domínio tecnológico sobre uma área essencial, que pode ter finalidades. Isso aparece nas resoluções, ou seja, em que eles reivindicam o direito do Irã a buscar sua soberania tecnológica como um argumento para legitimar em alguma medida? Excelente questão, excelente, porque os BRICS eles não aprofundam. O que eles vão, deixa eu buscar aqui, mencionar aqui. É sempre o direito do Irã à energia nuclear pacífica com base no direito internacional, que é uma camada. Mas o que está por trás é o que tu falou, é o salto tecnológico. Só que isso até seria de se esperar que os BRICS mencionassem. Mas não mencionam. Mas aí o que seria interessante, aí meu palpite, a minha hipótese, é que depois que o Irã entrou, talvez isso possa constar. Tá. Por pressão do próprio Irã. Mas com certeza, né? E exato, né? Enfim, né? E tem uma série de paradoxos, de contradições, né? Porque, enfim, Israel que atacou o Irã nem faz parte do Tratado de Não Proliferação Nuclear, né? Não admite que tem armas nucleares e está atacando um país que faz parte, né? Sabe? Que daí também seria uma outra análise possível, né? A fazer a posteriori, né? Então, nossa, isso é surpreendente mesmo. Eu achava que o argumento central, né, para justificar seria o direito à autonomia tecnológica. Não, eles não mencionam. Até eu fiquei ouvindo tu perguntar, eu fiquei pensando, mas não, eles digamos que uma resposta mais padrão, assim, com base em direito internacional, energia pacífica, né? Tá. Essa questão do salto tecnológico, que a gente sabe que é fundamental, não é mencionado. Mais alguma Mais alguma pergunta, pessoal?
A gente assustou isso com o acesso Una duda, você analizan toda la cuestión del desmantelamiento del plan nuclear iraní. ¿Han pensado olear para América Latina qué pasa con el plan nuclear de México, de Brasil y de Argentina? Que también están sufriendo un proceso similar sin una injerencia tan... Claro. Não, a gente não... Porque, na verdade, né, o meu foco da minha colega é o Oriente Médio, né? Ah, tá bom. E aí a gente, como o Irã está muito vinculado a essa questão nuclear, a gente acabou adentrando, né? Mas acho que eu nem não tenho conhecimento e competência para falar dessas questões nucleares dos outros países, porque não é o que eu pesquiso, né? Uhum. Mas eu acho que é um tema fundamental, né? E agora com a questão das mudanças climáticas, enfim, né? É todo um debate, então tu possa até falar melhor, né? De se a energia nuclear é uma energia limpa ou não, né? Isso, exatamente. Acho que é uma discussão bem interessante, se ela é limpa ou não, né? Porque as pessoas focam muito em dois pontos, né? Na possibilidade dela ser transformada para termas nucleares e nos acidentes, né? Em Fukushima e... Qual que foi da Ucrânia? Chernobyl, né? Y Klima Island. Fukushima. Hã? Klima Island, que es el primero que no se menciona. En esta Pois é, lista. isso eu já não conhecia, né? Mas se é uma energia limpa ou não, enfim, né? Agora a própria a Europa tem aumentado o uso de energia nuclear porque não está comprando mais o petróleo e o gás russo, né? Tá bom, obrigado. Obrigado. Então acho que é isso. Eu agradeço muito a todos e todas, especialmente a professora Maria Carlotto pelo convite. Foi muito bom debater, conversar com vocês. E aqui deixa eu deixar o meu contato. E tô à disposição para a gente seguir fazendo pesquisa. Obrigado. Bom, muito obrigada.